Falar de capitalismo é falar de um sistema que domina o mundo, de norte a sul, leste a oeste. Qualquer lugar desse planeta é possível se deparar com um modo de produção capitalista, seja na política, na economia, na sociedade de um modo geral. No passado, encontra-se o capitalismo. Na Mesopotâmia, no Egito Antigo, na Grécia Antiga, no Império Romano. Todos esses impérios, essas civilizações, era possível encontrar o capitalismo. Mas esse capitalismo que nós tínhamos nessa época, nesses lugares, é completamente diferente dessa estrutura que nos deparamos hoje. Bastante poderosa e bastante forte. Portanto, como esse sistema incha, se torna uma grande bolha e explode, afinal de contas, onde está a origem desse modelo que vai afetar o planeta de um modo geral em todos os seus aspectos? Pode-se recorrer a Karl Marx, a sua obra O Capital, livro 1, capítulo 24, que trata da acumulação primitiva, ou acumulação originária. Afinal de contas, o que queria Marx com a acumulação primitiva do capital e o capitalismo? Nessa perspectiva de uma acumulação primitiva do capital, a Europa é um palco importante para descrever isso aí, sobretudo a Inglaterra. Tudo começa no campo, numa estrutura agrária, fundiária. Vai haver uma transformação, uma mudança de forma bastante impactante. Aqueles camponeses que tinham as suas áreas delimitadas por fronteiras do ponto de vista antropológico, onde havia um riacho, onde havia uma árvore, um bosque, enfim, isso desaparece, porque o Estado cria, o Estado, como podemos dizer, Henrique VII e principalmente Henrique VIII, que vão impor um direito de cercamento, Enclosure Acts. O que seria esse direito de cercamento? É transformar então essas propriedades tradicionais em grandes áreas, com cercamento, uma cerca diferenciada que vem agora definida por lei. A lei define a propriedade fundiária. Isso é uma mudança muito impactante que vai ocorrer na Inglaterra e depois em toda a Europa. E os camponeses que viviam então dentro dessa estrutura tradicional, com produção para sua subsistência, escolhiam o que plantar, o que produzir, que animais criarem, eles vão perder essa condição. Nessa expulsão, sob os auspícios da lei, isso é importante observar, sobre a força da lei, vai fazer com que essas famílias deixem suas terras sem sequer ter o direito de defesa, de procurar realmente reivindicar aquilo que eles tinham de tradição. E elas vão bater a porta das fábricas, das indústrias que estão nascendo ali em algumas cidades inglesas. Mas ao se depararem com esse modelo da indústria, da fábrica, onde eles passam a ter uma única coisa para vender, a força de trabalho, eles só têm a força de trabalho agora, eles não escolhem mais o que fazer. E um detalhe, trabalham até quando tiver luminosidade, quando tiver claridade. Isso significa horas exaustivas. Então esse processo de acumulação primitiva do capital originária, ele se prolonga e vai até o século XXI. David Harvey, um geógrafo, trata dessa mesma perspectiva de Marx quando ele fala de desapossamento. O que significa isso? Pode-se dizer de uma acumulação primitiva permanente. Os países ricos explorando os países do capitalismo periférico no mesmo processo que a gente tinha lá originário no século XVIII. Nós temos aí a extração de valor, de riqueza, a biopirataria, quando se tiram das florestas tropicais, onde existem alguns países pobres, e transformam isso em medicamentos, poderosos medicamentos com patentes que vão proteger esse conhecimento. Nessa perspectiva, pode-se falar da corrupção, o capitalismo de laço, que vai transferir do público para o privado, uma acumulação também primitiva ou permanente. Esse espólio que vai envolver o público e o privado. Esse processo de acumulação primitiva pode-se citar também quando as empresas, indústrias dos Estados Unidos e da Europa, a busca de uma mão de obra barata, uma mão de obra muito barata. Isso eles vão encontrar basicamente na Ásia. Temos um exemplo da China, temos exemplo de alguns países como a Índia, Paquistão, Afeganistão. E por falar em Paquistão, nós temos o exemplo da indústria de confecção
se enquadra perfeitamente dentro de uma acumulação primitiva permanente. Em que sentido? Pessoas, famílias que trabalham em condições muito precárias para grandes grifes de países ricos e que vão vender essas peças, essas roupas caríssimas. Nós temos casos de confecções no Brasil, em São Paulo, de bolivianos, peruanos, trabalhando em condições muito semelhantes àquelas dos ingleses lá do século XVIII, século XIX, da primeira Revolução Industrial. Então está muito presente no século XXI. O Vietnã agora é palco disso, uma indústria de calçado esportiva, uma das maiores do mundo, se não a maior, que patrocina grandes times de futebol, mundo afora, seleções, gastando milhões de dólares. Em contrapartida, extraindo o valor dessa mão de obra barata no Vietnã, por exemplo, ou em outros países, na Tailândia, enfim. Dentro dessa perspectiva, percebe-se que estamos diante também de um processo de acumulação muito próximo daquela estrutura originária de acumulação do capital. Até onde a humanidade vai suportar acumulação primitiva permanente?